Bom dia a todos. Prazer muito grande recebê-los nesse encontro. Hoje eu vou dividir a conversa e o papo com Tássia e Eliane, da equipe B2P, mas primeiro eu gostaria de agradecer muito o tempo que vocês reservaram para relembrar ou conhecer ou ampliar informações a respeito do FAP. O FAP é um tema bastante complexo e muito importante para as organizações e para as pessoas. Complexo porque ele tem uma metodologia faseada e para compreender o cálculo é bastante difícil, bastante complicadinho. Tem muito detalhe, né? E importante por quê? Porque as organizações, elas conseguem gerenciar e reduzir recolhimento tributário. A maioria das empresas desconhece essa possibilidade ou não se atenta para essa possibilidade, uma vez que culturalmente no Brasil, o tributo ele é uma obrigação e a obrigação ela precisa ser cumprida e não questionada. O FAP é um fator que permite questionamentos, é um fator que permite gestão. Então, obrigada a vocês, obrigada a ITSEG por conta da realização, da permissão de realizarmos esse encontro, incentivando o conhecimento, compartilhamento de informações, isso é fundamental. A gente gosta muito de compartilhar conhecimento. O assunto ele é bastante desafiador, tanto na compreensão quanto na prática dele e na obtenção de resultados. Mas a gente acredita que conversando e trocando experiências e conhecimentos, a gente consegue obter ótimos resultados. Temos resultados importantes. Ano passado, da carteira de clientes, a gestão proporcionou uma entrega financeira para as empresas acima de 40 milhões. Então, é muito importante a gente conhecer para poder atuar. Estão chamando a minha atenção por conta de perguntas. Então, perguntas, elas devem ser enviadas no chat. Eu peço que ao longo da apresentação, vocês, por favor, podem enviar as suas dúvidas, questões e até contribuições, porque aqui este encontro é exatamente para ampliar conhecimento, troca de conhecimento e de informação. Nós temos um sorteio de 5 convites ao final do evento, para um encontro de clientes B2P que vai acontecer no dia 12 de setembro. A gente reúne todos os clientes e convidados num evento de dia todo, em que a gente aí sim detalha, discute, tem atualizações com pessoas de Brasília, da Previdência, com clientes que já tiveram práticas que resultaram em ganhos significativos. Então, é uma imersão de um dia em relação ao tema, ao assunto, com melhores práticas, trocas de experiências e atualizações em relação ao tema. Então, no dia 12 de setembro, a gente vai realizar esse encontro com clientes B2P e, ao final deste encontro de hoje, vamos sortear 5 convites para pessoas irem contribuir e participar desse nosso encontro. Eu gostaria de começar, mas antes
passo a palavra para Tássia agradecer e Eliana agradecerem, eu agradecendo a participação delas, mas vamos lá, Tássia. Bom dia a todos. Muito obrigado, Marlene, né, pelo convite para estar aqui hoje. Uma honra. É um tema que é árduo, como a Marlene falou, né? Ele é bem complexo, mas que a gente já vivencia há tanto tempo, né, na nossa rotina. Então, é um prazer para a gente poder falar, né, sobre isso e tentar trazer informação para todos, né? Eliane? Bom dia a todos. Marlene, obrigado pela participação aí, pelo convite, né? A gente poder participar. Obrigada, Tássia, também. É um prazer aí estar dividindo aí esse conhecimento, fazendo essa troca de informações aí com você. E a IDSEG também, a gente agradece como um todo. Então, obrigado pela presença de cada um de vocês. E que seja uma troca rica, né, para ambos, como a Marlene comentou, né? Então, fiquem também à vontade para fazerem a contribuição de vocês, colocarem aí dúvidas, questionamentos no chat aí, que a ideia mesmo é fazer um brainstorming, né? É a gente ali compartilhar informações, conhecimentos e práticas. Obrigada, Marlene. Obrigada, Tássia. Me permitam compartilhar a tela agora e vamos começar a apresentação. Se eu me esqueci de algum recadinho, por favor. Tudo certo? Estão sinalizando aqui que tudo certo. Eu agradeço muito a área de marketing que está nos ajudando de uma maneira significativa, na presença da Débora, da Bárbara, que está aqui conosco, não é Débora, é Bárbara, que está aqui conosco, dando um suporte importante. Então, nós vamos conversar um pouco a respeito da gestão estratégica do FAP. O FAP ele pode ser gerenciado, como eu comentei no começo. É um desafio? Sim, um desafio imenso. É um complexo demais? Sim, é complexo demais. Porém, é viável, porém é possível. E o ganho que traz é um ganho bastante importante, bastante significativo. Nós vamos falar um pouco nesse encontro a respeito do conceito, o que é o fator e a sua relação com Hatsat. Como ele é aplicado, então, a sua aplicação, o cálculo, mas, por favor, fiquem tranquilos, porque a gente não vai entrar no detalhe do cálculo, mas eu acho que vale a gente conhecer um pouco, ou recordar, né, relembrar como este cálculo é efetuado. São números, é tributo, mas é importante a gente saber como ele é composto. Por que que eu tenho um agravamento ou por que que eu tenho uma bonificação? Porque eu consigo gerenciar e ganhar, né? Quais são os impactos e a gestão e as melhores práticas. Começando aqui com a origem do fator acidentário de prevenção, o FAP, toda vez que a gente vai instituir uma empresa, constituir um negócio, a gente precisa de uma identificação, e essa identificação é um CNPJ. Vamos à Receita Federal, solicitamos o CNPJ, e aí, junto com o CNPJ, eu recebo uma relação, um relacionamento com um segmento econômico. Então, segmento na área da alimentação, na área da saúde, na área da contabilidade, enfim, eu vou pertencer a um segmento econômico. E este segmento econômico vai trazer consigo um imposto que eu devo recolher, antigamente chamado SAT, Seguro Acidente do Trabalho, mas atualmente RAT, Riscos Ambientais do Trabalho, que vai determinar uma porcentagem de recolhimento para a Previdência Social sobre a minha folha de pagamento, sobre a remuneração total. Essas atividades econômicas, elas têm uma graduação em termos de risco,
risco de acidentalidade e adoecimento. Então, um escritório, por exemplo, tem um grau leve, o risco é 1%, o meu RAT é 1%. Eu devo recolher 1% sobre a minha remuneração total todo mês para custear benefícios e aposentadorias especiais decorrentes do adoecimento e da acidentalidade daquela operação econômica. O grau médio, o risco corresponde a 2%, e a partir daí o meu recolhimento está, então, em 2% sobre a minha massa salarial, a minha folha de pagamento. E o grave, 3%. Então, uma montadora, ela carrega consigo um grau elevado, 3%, de riscos de acidentalidade ou adoecimento. E assim vínhamos convivendo até o advento do FAP. Mais para frente, nós vamos introduzir nessa complexidade tributária o FAP, onde ele se posiciona. Então, RAT, riscos ambientais de trabalho. Um outro aspecto importante para a geração ou criação ou a instituição do FAP, Fator Acidentário de Prevenção, era exatamente o déficit em relação à receita e despesa da Previdência. A gente consegue perceber ao longo dos períodos, esses dados são extraídos do Anuário Estatístico da Previdência Social, os recolhimentos ou quanto a Previdência recebia, ou recebe, e o quanto ela tem de despesa. Sempre tem um gap. O FAP veio para contribuir na cobertura desse déficit, dessa deficiência financeira. Então, existem alguns aspectos que concorreram para o FAP. O FAP passa a ser, então, instituído como um fator que pondera o RAT com a finalidade de estimular prevenção à acidentalidade e aos adoecimentos oriundos do trabalho, do processo de trabalho. Assim, para a empresa que cuida dos seus funcionários, que tem gestão de risco, que estimula comportamentos saudáveis, que oferece planos de atividade em qualidade de vida, que tem políticas adequadas, que tem práticas gerenciais para que se tenha sempre um ambiente saudável, elas vão receber um incentivo com redução de recolhimento tributário em até 50% daquele RAT estabelecido pela Receita Federal. Então, existe um ganho bastante significativo, porque para quem recolhe 1%, 2% ou 3%, eu consigo uma redução de até 50%. Vai depender de como eu lido, de como eu cuido desses aspectos da acidentalidade, do adoecimento, passíveis de qualquer processo laboral, qualquer processo de trabalho. Para as organizações cuja acidentalidade, o adoecimento sejam significativos ou existam em volumes importantes, aí sim um agravamento tributário, com recolhimento de até o dobro deste imposto, até o dobro do RAT. Assim, nós estamos, então, gerando um cenário tanto de benefício quanto de agravamento. Este mecanismo, Tássia, conta para a gente um pouquinho. Então, o FAP, ele é previsto entre uma margem de 0,5 a 2. Meio a 2, e ele é um fator multiplicador, ou seja, ele vai multiplicar sobre o RAT/SAT, né? E dependendo do grau de risco da empresa, como a gente já falou, né? Então, pelo seu FNAE, a gente vai ter essas ponderações de 1, 2 ou 3%, dependendo
grau da atividade, grau de risco da sua atividade econômica, e o FAP, ele é calculado, então, entre meio a 2, e nessa régua que a gente tem de meio a 2, meio, se a gente multiplica ali, a gente vai ter a metade do valor do SAT, né? E se a gente multiplicar por 2, a gente vai ter o dobro, né? Então, é nesse sentido que a Marlene comentou no slide anterior. Então, quando a gente tem ali a empresa de grau leve, que é de 1%, essa variação pode ir de meio a 2%, né? Para as empresas de grau médio, de 1 a 4%, e para as empresas de grau grave, que seria 3%, essa multiplicação pelo FAP, ela pode chegar até 6%, né? Então, aí a gente vê como que pode ser ofensor a gente não ter mecanismos de gerenciamento dos nossos afastados. Então, falando um pouquinho mais sobre a metodologia, né? Vamos abrir um pouquinho como funciona essa metodologia de cálculo. Ele utiliza os anos que compõem ele, a gente sempre gosta de fazer uma retrospectiva para conseguir entender. Então, assim, o FAP 24, ele é calculado no ano 23, e ele utiliza insumos dos anos 21 e 22, tá? Então, é sempre essa regressão que a gente consegue mensurar e quais serão o período dos insumos, né? Então, tem sempre essa janela. E por que o FAP 24 ele é calculado no ano 23? Porque no ano 23, a metodologia ela prevê que a gente tem que ter esse cálculo do imposto, ele tem que estar disponível para as empresas em até 90, uma janela de 90 dias antes do pagamento em si, né? Então, como ele vai ser pago a partir de janeiro de 24, ele tem que ser disponibilizado para as empresas até dia 30 de setembro do ano anterior. Tá? Então, por isso ele é calculado no ano 23. E ele vai ser aplicado sobre a folha de pagamento da empresa no ano 24. Então, todo mês a gente vai fazer essa multiplicação, né, desse fator em cima da folha de pagamento da empresa. E quais são os insumos, né? O que a gente traz? Esse insumo, ele é em cima da folha, então a gente vai ter lá a quantidade de afastados, né? A população da empresa, desses 24 meses que eu mencionei, então, usando esse exemplo do próximo FAP, a gente fala, então, de ano 21 e 22, né? Então, são os empregados que a gente tinha na empresa nesses 2 anos, e com isso a gente vai calcular índices de frequência, gravidade e custo, utilizando os benefícios que foram aplicados pela Previdência relacionados àquele CNPJ, tá? Utilizando como para o ano, né? Para a gente ter o critério, é a data do despacho desses benefícios acidentários, todos que são relacionados à acidentalidade da empresa, e daí, como falei, os vínculos, né? Então, a população daquela empresa e a respectiva massa salarial dessa população. Com isso, a gente vai jogar dentro de um ranking das empresas da mesma atividade econômica, né? Então, a gente vai conseguir identificar a posição dessa empresa perante a sua concorrência, né? E a partir disso, a gente calcula percentis. Então, qual é a posição dessa empresa em relação às demais concorrentes? E, a partir disso, nós conseguimos fazer o cálculo dessa alíquota FAP, né? Que, como falamos, é de meio a 2. A gente responde as perguntas no final, pode ser agora, o que você acha, Débora? Pode ser agora, você quer fazer uma pergunta que eu acho que tem dúvida ou tem questão? Vamos lá? A gente já continua, tá, Cia Eliane?
ter alguma revisão desses fatores no pós-pandemia, devido a tantos problemas gerados, ansiedade, burnout, etc. A revisão da metodologia não foi feita, não existe, mas a gente sabe que o adoecimento, a prevalência do adoecimento mudou um pouquinho. A gente tem uma dança de cadeiras aí em relação à classificação internacional de doenças, e o CID-F, o CID mental, o CID comportamental, ele passa a ter uma prevalência em relação aos demais. Mas mesmo assim, em estudo que fizemos recentemente, em relação a essa prevalência, o CID-M e ST, que são os mecânicos, ainda continuam em maior volume. É claro que isso vai variar de segmento econômico para segmento econômico. Nós temos clientes cujo adoecimento prevalente é CID-F, outros com CID-Z, outros com ST. Então, vai depender muito do segmento econômico para essa prevalência de adoecimento. Mas, com relação à metodologia, não teve qualquer revisão no cálculo. É claro que sabemos que o CID-F ele é subjetivo e mais difícil de você recorrer a partir de um nexo atribuído numa concessão de benefício. Então, mais uma vez, a gente sempre reforça a importância da gestão, do gerenciamento. A última publicação que nós temos é de 2017. Nós tivemos aí, eu acho que em torno de 4 revisões até chegarmos a essa última publicação, tá, da metodologia. Então, a que está vigente até hoje é a de 2017. E só complementando o que a Marlene falou, né, em relação ao período pandêmico, nós tivemos uma diminuição, a gente verificou no último FAP, dos benefícios acidentários por causa desse período pandêmico, as agências estavam fechadas. Então, assim, em tese, naquele momento ajudou as empresas, porque a gente teve uma redução desses benefícios acidentários, pois não podia passar por perícia, então eles não tinham como saber se realmente era acidentário ou não, tá? E agora a gente, nesse próximo FAP, vai ter essa normalização, né, de atendimento pericial, então a gente está ansioso, aguardando para ver como é que vai ser o cenário. A pandemia ajudou, mas agora vai complicar. Existe uma perspectiva aí falsa, né? Porque a pandemia, de fato, impediu a caracterização da espécie dos benefícios concedidos. Os acidentários caíram e caíram de forma significativa para todas as empresas. Vamos lá? A Tássia, só reforçando um pouquinho, o centro da fórmula, então, do FAP, calcula um tripé de frequência, gravidade e custo dos insumos que estão abaixo relacionados num índice da empresa, daquele estabelecimento, daquele CNPJ. As fases seguintes são percentis, número de ordem, ranqueamento no segmento econômico, até eu obter, de fato, o meu fator que vai multiplicar o meu risco ambiental de trabalho. Ok? Passando brevemente pela fórmula, né, a gente tem ali o cálculo do índice, primeiramente, e este índice, ele é calculado utilizando essa acidentalidade que a empresa causou, né, aos seus funcionários. Então, a gente tem ali os eventos B91, que seria o auxílio acidente do trabalho, o B92, que é quando a pessoa ela fica com uma aposentadoria permanente. O B93 é uma pensão por morte, o B94 é um auxílio acidente, né, quando a pessoa tem uma perda, né, uma sequela, pode ser permanente ou não, e CATs de óbito, ou seja, quando não tem a pensão por morte, é considerado somente o acidente que gerou a morte. E daí, então, para o índice de frequência, a gente
toma essas acidentalidades, divide pela população dessa empresa e multiplica por 1.000. Para o índice de gravidade, a gente vai colocar pesos, né, proporções para essas acidentalidades. Ou seja, uma invalidez, né, uma aposentadoria, ela é muito mais relevante do que um afastamento temporário, né? Ela vai custar mais para a Previdência, né? Então, a gente vai ter essa ponderação em relação a esses acidentes, né? Então, para o B91 é 10%, para o B92 é 20%, 30%, para o B93 e CAT de óbito 50%, e o B94 também 10%. Da mesma forma, a gente faz essa razão pela população da empresa e multiplica por 1.000. E o índice de custo, ele é calculado em cima do valor total de benefícios pagos, ou seja, de todos esses benefícios que a empresa teve, quanto ele custou para a Previdência. Então, aqui é utilizado a soma desse valor de benefícios, e é importante aqui ressaltar que para a aposentadoria e auxílio acidente, eles usam uma expectativa de vida daquela pessoa, então eles usam a tábua do IBGE, estimando quanto que eles vão pagar para esse benefício, ou seja, para esses benefícios, o nosso valor total de benefícios pagos é extremamente alto, tá? E daí, divide pela massa salarial e multiplica por 1.000. Aqui embaixo a gente traz um cenário, né, que é um estudo de caso, onde a gente costuma aqui dentro, internamente, fazer alguns ensaios, né, de como será o nosso próximo FAP, e a gente traz essas metas para os nossos clientes. Então, a gente pega a última publicação e tenta fazer hipóteses de como vai vir o próximo FAP, né, para a gente poder mensurar e o cliente poder trazer, estimar metas para redução. Que o FAP não seja uma surpresa quando publicado, né? Então, aqui esses estudos feitos, eles nos trazem alguma clareza num horizonte próximo, né? Então, como será o meu FAP, que vai ser publicado agora dia 30 de setembro? Para alguns clientes, nós já temos essa projeção e temos este apontamento. A matriz que tem a maior massa salarial, a gente conseguiu conter, a gente não teve nenhuma acidentalidade, então o meu FAP vai ser meio, né? Para outras unidades em que massa salarial também é significativa, eu consegui gerenciar, eu consegui recorrer de algumas decisões da Previdência em que eu discordei porque eu não encaminhei, não foi acidente do trabalho. Então, este cenário de estudo, ele traz para cada cliente, traz para a gente um olhar futuro, um olhar de, olha, eu não sou pego de surpresa porque eu sabia que eu tinha uma CAT de óbito, é inevitável, então o meu FAP não vai ser 0,5. Enfim, só para complementar, desculpa. Ainda nesse slide, eu só queria ressaltar que aqui a gente está falando da performance da empresa. Então, todos os insumos que é utilizada nessa etapa do cálculo é exclusivamente da empresa. Nós temos o número médio de vínculos da empresa, massa salarial da empresa, eventos causados pela empresa. Então, quando a gente faz esse olhar de comparação, né, de um FAP anterior com o vigente, a gente pode dizer que estamos comparando a performance da empresa com ela mesma. Então, se ela conseguiu melhorar, se ela não conseguiu, né, se ela teve um agravamento, por que ela teve esse agravamento, né? Então, esses ensaios que a gente faz nessa etapa do cálculo. Depois de calculados esses índices, a gente vai encontrar o N-ordem. O que são os N-ordens? A gente vai jogar isso dentro do KNAI, né? Da nossa listagem de KNAI. Então, nós temos lá uma listagem de empresas que compõem aquele KNAI, que são os concorrentes, né? E dentro dessa listagem, a gente coloca, então, o índice de
que a gente calculou naquela primeira etapa, a gente vai dispor ele em ordem crescente, então cada empresa vai ter o seu índice aqui dentro desse ordenamento, né, essa fila, em ordem crescente. E a gente vai, então, encontrar o número de ordem, que é o quê? São a quantidade de empresas que a gente tem naquele KNAI, tá? E quantidade de empresas que a gente tem naquele KNAI só que para o cálculo do FAP. Por quê? Porque temos empresas que não têm os critérios necessários para o cálculo. Então, a gente sempre vai ter essa diferença, quantidade de empresas que temos dentro daquele KNAI e quantidade de empresas para cálculo do FAP. O que é usado é o para cálculo do FAP, tá? Então, é disposto essas empresas, essas quantidades de empresas nessa fila, nesse ranking, né? E, de acordo com a sua performance, então, esse índice que a gente calculou, a gente consegue encontrar um número de ordem. E aqui, quanto mais próximo da primeira linha, melhor a sua performance, tá? Porque ali na primeira linha a gente tem muitas empresas, né? 25.029. E que tiveram índice de frequência zero. O que isso significa? Elas não tiveram nenhum evento acidentário, né? Então, esse é o melhor cenário para uma empresa. Então, quanto mais próximo à primeira linha a gente tiver, melhor. Assim, né, da mesma forma, quanto mais próximo à última linha, pior a nossa performance perante a nossa concorrência. Então, aqui a gente está fazendo a comparação com as empresas do mesmo KNAI, ou seja, a gente está vendo aqui qual a nossa performance em relação ao nosso concorrente, né? Mais uma fase da metodologia. Isso. Estou com um pouquinho de atraso aqui no meu delay, Então, quando a gente encontra esse número de ordem, a gente consegue fazer esse cálculo do percentil, né? Que, como a gente comentou lá atrás, é um percentual de como você está em relação ao aquele KNAI, né? Em qual percentual da listagem você se encontra. E ele é feito por essa fórmula, então a gente vai ter o número de ordem que a gente identificou na etapa anterior, menos 1 dividido pela quantidade de empresas daquele KNAI, né? Então, a gente consegue chegar nesses valores de percentil. E após essa etapa de cálculo de percentil, a gente já tem o subsídio suficiente para encontrar o índice composto. E no índice composto, nós temos aquele tripé que a Marlene menciona, então a gente vê que em todas as etapas a gente tem esse tripé de frequência, gravidade e custo. E aqui nessa penúltima etapa, a gente traz um percentual para cada um desse tripé, né? Então, a gravidade ela vai ser multiplicada por 50%, a frequência por 35% e o custo por 35%. Multiplica por 15. Custo por 15, isso. Por 15. Uhum. E a gente multiplica por 0,02, porque a nossa FAP ele tem que ficar entre meio e 2, né? Então, a gente tem esse ajuste para que o valor fique ali nesse intervalo. Com isso, a gente achou aqui para essa empresa, né, fictícia, esse valor de 0,96. E como ele é menor que 1, a gente fala que ele é bônus. Por quê? Porque ele vai pagar menos do que ele pagaria se não tivesse essa alíquota, né? Então, ele está dentro desse intervalo do bônus. E para as empresas que que tiverem esse cálculo menor do que meio, aí ele faz o ajuste para meio, né? Porque a gente tem um intervalo de meio a 2. Bom, ainda temos algumas questões que seria, por exemplo, o bloqueio. Então, esse valor que está de meio a 0,99, ele está na faixa de bônus. Porém, se ele tiver algum evento desses abaixo, que é a aposentadoria por invalidez, pensão por morte, CAT, de óbito, ele não vai ter essa bonificação. Por quê? Porque a empresa não pode ser bonificada por ter um evento tão grave, né, com o seu funcionário. Então, ele perde essa bonificação e o FAP dele automaticamente vai para 1.
E aí ele vai pagar o valor neutro, né? Como se não tivesse o FAP, vai multiplicar apenas pelo RAT, né? Esse bloqueio, ele tem um critério, ele vai utilizar o primeiro ano do período base, ou seja, ele vai ver esses benefícios, né, o B92, o B93 e a CAT, que estejam dentro do primeiro ano do período base. No caso que a gente está comentando aqui, seria o ano 21, porque ele está usando dados de 21 e 22. Então, o primeiro ano base seria 21. Tá? Então, se tiver eventos do ano 21 desses benefícios, ele tem o bloqueio, ok? E também teremos o bloqueio por taxa média de rotatividade acima de 75%. Então, se a empresa tem muito desligamento e demissão dentro desse período, e ela ficou nessa faixa de bônus, ela vai perder também a sua bonificação. São detalhes dos detalhes dos detalhes. É uma complexidade, né? Então, que legal. Se a gente voltar aqui, opa, eu cheguei no FAP 09698, mas se eu tiver um B92, 93, uma CAT de óbito, eu perco essa bonificação. Então, tudo que eu fizer em termos de performance abaixo do 1, né, do FAP 1, eu ainda tenho risco de ser penalizado caso eu tenha algum desses eventos. Parece que temos uma pergunta, por favor. Temos. B94 não impacta no FAP? Vamos voltar aqui na fórmula do FAP. O B94 impacta, sim, na fórmula do FAP. No índice de frequência, se a gente olhar aqui, eu tenho que somar todos os meus eventos acidentários, inclusive o B94, né? Tanto para frequência quanto para gravidade e principalmente para custo, o impacto é altamente significativo. Por quê? O B94 não significa um afastamento, mas sim uma indenização por sequela, por acidente do trabalho. Então, eu fiquei com uma redução da minha capacidade laboral. E essa indenização eu vou receber até o período que eu me aposentar ou falecer, enfim. O que a Previdência faz? Ela projeta esse custo do B94 até essa data limite de falecimento, usada com a tábua do IBGE, ou a data da suposta aposentadoria. Mas como eu trabalho com um biênio financeiro, a massa salarial da empresa é considerada o biênio, e é denominador, mas o valor total de benefícios pagos, o B94, ele entra integralmente. Então, todo o valor projetado de pagamento deste benefício entra no cálculo do FAP no biênio em que é contabilizado o B94. Temos uma pergunta do Daniel. Daniel. Acidente de trajeto impacta no FAP? Não, eles impactaram até 2017, 16, Eliane, 16, e a partir de 2016, numa revisão metodológica, os trajetos foram excluídos da contabilidade do FAP, só para cálculo do FAP. Então, se eu tiver um acidente do trajeto, eu abro a CAT, o segurado, o funcionário vai receber um benefício acidentário B91, mas ele não vai ser contabilizado no FAP, ok? E, além disso, ele tem os direitos dele garantidos, de garantia e estabilidade. Porém, para cálculo de FAP não é utilizado. Uhum. Uma pergunta da Érica. Esse bloqueio somente acontece quando ocorrido no primeiro ano da emissão, como no exemplo de 2021, ou se ocorrido no ano de 2022, ele não gera bloqueio? Neste ano FAP, não, ele vai gerar no próximo ano FAP, que o 22 vai ser o primeiro ano da janela. Então, no FAP 25, vai ser calculado em 24, vai usar os insumos de 22 e 23. Então, 22 vai ser o primeiro ano da janela. E daí sim ele vai gerar o bloqueio. Tudo bem? Estamos bem? Podemos seguir?
Tássia. Eliane, conta um pouquinho do FAP e das classificações. Bom, a gente aqui faz um reverview aí com o que a Tássia acabou de apresentar para a gente. Então, como é complexo a gente conseguir chegar aí nesses numerozinhos, né? Então, o FAP, ele vai de meio a 2, não tem FAP menor do que meio, não tem FAP maior do que 2. Ele é apresentado nessas seguintes classificações. Então, empresas na área de bônus são aquelas que têm o FAP calculado entre meio até 0,9999. O neutro são aquelas empresas com FAP1, então empresas que abriram ali no decorrer do período base do biênio, então empresas agora, no exemplo de 24, que iniciaram no decorrer de 2021, que começaram em 2022, provavelmente elas vêm agora com FAP neutro, com FAP1, que ainda não tem FAP calculado, constituído, então provavelmente já vem no próximo, que é o 25. E a gente tem empresas aí na área de malos, né? Que empresas que FAP maior do que 1, até o FAP aí maior do que 2. Até o limite de 2. Até o limite de 2, isso, que é o máximo. A gente traz aqui a referência do FAP 2023, que é o FAP mais atual. Então, são dados aí colhidos da publicação aí de 2023, são os dados que a gente colheu do site da Previdência, que aponta para a gente que 94% das empresas ali constituintes que têm ali FAP calculado estão na área de bônus, estão no melhor cenário ali, entre meio até 0,9999, e como a gente viu ali que a Tássia mostrou para a gente no ranking, um volume importante, né, de estabelecimentos ali na primeira posição. Então, boa parte aqui está ali com o FAP meio com o melhor cenário. Então, traz um convite para a gente, o que essas empresas, o que esses estabelecimentos estão fazendo ali, né, para não ter acidentalidade. 3% estão ali na faixa do neutro e 3% aí na área de malos, né? Então, o que esses estabelecimentos aí na área de malos podem fazer, né? Então, fica aqui o convite para a gente, né? Eu posso ter estabelecimentos dentro da minha própria empresa na área de malos e estabelecimentos ali na área de bônus. Então, eu tenho ali a competitividade interna, né? Então, o que o estabelecimento A está fazendo diferente do B? Eu consigo ali padronizar ali processos, protocolos, né? E fora, né, a competitividade externa, né? Então, ali o ranking do KINAI, né? Então, o meu estabelecimento dentro de um ranking do KINAI contra o meu concorrente. Então, o que o meu concorrente está fazendo? Como eu consigo ali alcançar a posição para ir para o primeiro? Nem que eu não consiga chegar na primeira posição, mas ali, como que eu consiga ir para a posição de cima? O que eu posso fazer, né, para o meu concorrente ir para a minha posição de baixo? Ou quantas posições eu consigo subir ali para mim melhorar ali o meu índice e tentar ali sair dessa área de malos e para a área de bônus? E o que eu posso fazer para manter ali os estabelecimentos na área de bônus, né? Então, essa é a grande dificuldade nossa. Então, a hora que o estabelecimento chega que ele não tem acidentalidade, o que eu posso fazer para garantir que ele não saia, né, que ele não tenha nenhum evento acidentário? Então, o que eu posso fazer, o que eu posso adotar como prática para manter esse estabelecimento aqui na área de bônus e tentar trazer os estabelecimentos na área de malos para essa faixa aqui, para essa classificação. Legal. Me permita adicionar uma informação, Eliane. O FAP neutro, ele também é praticado por empresas que são liberadas de recolhimento tributário. Existem alguns segmentos, por exemplo, empresas que recolhem, estão classificadas no Simples, não, estão dispensadas, liberadas do recolhimento FAP. Empresas cujo segmento econômico não contenham 5 CNPJs ou mais. Então, se o segmento econômico é bastante pequeno e não tem um volume de CNPJs para comparação ou para cálculo, também o FAP é neutro. FAP neutro é RAT, é recolhimento RAT, simplesmente. Existem algumas organizações que têm caráter filantrópico, elas também não fazem recolhimento tributário, elas praticam
essa obrigação social de uma outra forma. Alguns segmentos agro também não possuem, estão liberadas da prática ou da contribuição, da obrigatoriedade do recolhimento tributário FAP. Empresas com algum projeto social, como empresas que têm reflorestamento em grande quantidade. Então, existem aí alguns segmentos econômicos que estão liberados deste tributo a partir desses outros projetos e destas compensações que eles fazem, ok? Só resumindo aqui, 3% do total de empresas que teve o FAP 23 calculado é que tem um recolhimento na área de malos. Então, é um volume pequeno, em termos de empresas, são 107.531 empresas, mas o volume financeiro é estrondoso. A gente sabe deste volume financeiro. Eliane, conta para a gente um pouquinho do impacto dos adoecimentos e ausências. A gente tem um impacto importante sobre a folha de pagamento, né? Falando em relação a adoecimentos e ausências. A gente trouxe esse indicador aqui, e o indicador está mostrando aqui para a gente que 20%, né, é o impacto que esses adoecimentos têm, né? Então, tem um impacto financeiro importante. Então, a gente tem alguns pilares aqui que a gente consegue mensurar. O convite aqui é para a gente fazer a gestão, porque a gente tem aqui custos com assistência médica, com plano médico, com afastados, com absenteísmo, atestados médicos, presenteísmos, então, que representam aí, fora o RAT e o FAP, né, o RAT ajustado, que representam aqui para a gente, então, 20%. Então, 20% da minha folha de pagamento, eu consigo ali tomar ações, fazer algum tipo de movimento para conseguir ali tentar reduzir, tentar, de repente, ali, olhar, mapear ali os pontos principais. Então, assim, tudo começa no atestado médico, então, olhar os atestados, olhar os CIDs, como que eu previno ali, né, que um benefício vire ali, né, seja maior de 15 dias, e se for, né, tentar evitar a espécie P91. Então, o que eu consigo fazer ali? Olhar, mapear dentro de casa para tentar evitar esses custos, né? Então, o impacto é importante para a gente, né? Dentro da folha de pagamento aqui em 20%, né? Então, se eu consigo melhorar as minhas condições de trabalho, o que eu consigo fazer? Falando um pouquinho de prática gerencial, né? Então, assim, eu tenho um sistema que faça a gestão, que incentive ali a identificação dos acidentes. Então, eu sei quantos são, eu faço a gestão, eu vou lá na base da Previdência e pego semanalmente, diariamente, quinzenalmente, eu consigo saber, eu tenho essa relação, eu sei quem são os meus afastados, onde estão, em que estabelecimentos que estão, né, como estão, então eu acompanho, eu oriento, né, quando tem ali o benefício concedido, eu sei quem são, eu sei de onde estão, qual estabelecimento que é, qual a função que é, o limbo, os perdidos, né, então o que fazer, eu tenho esse tipo de controle, eu oriento, eu peço para a pessoa ir na perícia e faço documentação, faço um pré-laudo, eu já faço ali que tipo de ações eu possa fazer ali para mitigar, né? E ali a hora que o funcionário passar em perícia, eu tentar evitar ali um benefício, né, atribuído ali ao meu nexo, né, ao CNAE da minha empresa. Eu consigo saber os CIDs prevalentes, eu sei os CIDs prevalentes do CNAE, então eu tenho isso mapeado, quais são os principais CIDs ali dos meus atestados médicos, dos meus afastamentos da Previdência, eu consigo saber, eu consigo mapear, eu consigo fazer algum tipo de ação, CSDF, que tipo de programa eu posso trazer, orientar, né? Eu posso disponibilizar psicólogos, que tipo de canal que eu posso fazer, se é um CDM, então o que eu posso fazer, o que eu posso orientar, como eu posso prevenir, como eu consigo fazer a contestação, né? Eu sei o que causou, se foi mesmo a empresa que ocasionou ali uma lesão, né?
uma ausência, Uma ausência, um adoecimento, mesmo que temporário. Então, na verdade, o conhecimento da minha população, dos meus afastados, mesmo aqueles que estão retornando, estão recuperados, estão reabilitados, estão readaptados, que acolhimento a minha liderança oferece para essas pessoas. Ou a liderança não se envolve, e este é um motivo para um reafastamento. Quais procedimentos eu adoto internamente para lidar com os meus afastados? As áreas envolvidas, qual o papel de cada um? Recursos humanos, jurídico, o SESMIT, engenharia, ergonomia, enfim, a área médica. Quais são os procedimentos adotados e o alinhamento feito em termos do atendimento aos meus afastados? Importância, acho que também do acompanhamento, né? Então, quando a Sim. pessoa retorna também, o acompanhar mesmo para ver ali se ela não, para evitar um novo reafastamento, né? Ou até mesmo uma nova concessão de benefício ali posteriormente, então garantir que essas pessoas, né, voltem ao trabalho, mas voltem bem, né? Mesmo se for um reabilitado, que ele consiga ali na nova função dele, ali exercer a função sem ter ali qualquer tipo de problema ali que possa gerar aí um novo afastamento. Até mesmo se for um novo benefício, principalmente um outro novo B91, que a gente percebe bastante ali os erros da Previdência, né? Então, em vez de reabrir um benefício, ela acaba concedendo um novo, e a gente acaba ali no mapeamento ali da publicação do FAP pegando alguns tipos de erros, de inconsistências, né? Nessa direção. Então, acho que é importante a gente ressaltar isso também, né? Maravilha. Obrigada, Eliane. Quando a gente olha sob a ótica do negócio, eu preciso saber ainda, né? Eu tenho um SESMIT constituído, ele é efetivo? O quanto a minha área jurídica dá suporte para alguns aspectos do vínculo trabalhista, mas quando envolvido com o previdenciário, um afastamento previdenciário, qual é o impacto na relação trabalhista e o inverso verdadeiro? A minha medicina, o plano, o recurso médico que eu ofereço é suficiente? As pessoas sabem utilizar, utilizam de maneira correta? A sinistralidade, como está? A recuperação da pessoa está acontecendo? Área de recursos humanos, RH geralmente é quem faz, né, é quem coloca no e-social o FAP, é quem aponta o recolhimento, é quem aponta as admissões, os desligamentos, os afastamentos. Parte de RH, às vezes, faz registro da comunicação de acidente do trabalho. Eu tenho a investigação para saber se de fato foi um acidente do trabalho, ou eu deixo para que o funcionário mesmo abra a CAT e caracterize um benefício que provavelmente não foi acidentário. Tássia? Acho que aqui cabe até uma pergunta que a gente recebeu. Quando há subnotificação, há alguma penalidade? Porque a subnotificação pode alterar a condição da empresa no ranking. Eu acho que ela fala de subnotificação de CAT, né? Sim, subnotificação acidentária mesmo, né? A subnotificação é triste, porque, na verdade, é uma relação que você estabelece com o funcionário não muito legal. A gente sabe que existe, a gente sabe que é praticada, mas a subnotificação, ela traz teoricamente, uma vantagem financeira, mas ela não traz uma vantagem de qualidade ou de salubridade de mão de obra. Então, a normativa, ela precisa ser cumprida, né? Eu vou para o outro lado também. Eu tenho a subnotificação e tenho abusos em relação a pessoas, a familiares, a pronto-socorros, a serestes, a sindicatos, que também abrem as comunicações de acidente do trabalho em nome da empresa, desconhecendo totalmente o ambiente onde a pessoa trabalha, os riscos aos quais ela está submetida, se é que existem riscos graves e sérios, enfim.
Então, a subnotificação não é legal. O procedimento e a operação ética é que traz para a gente o imposto que eu devo pagar, porque eu assumi e abri CATs daqueles acidentes que eu reconheci. Caso contrário, eu não vou correr o risco de pagar por decisões que ultrapassaram a divisão da empresa, a área da empresa. Não sei se respondi, Eliane quer complementar? Tássia? Eu até menciono aqui a Rosângela. Ah. Sim, porque como é comparativo com os concorrentes, se esses fazem a subnotificação, acabamos por ser prejudicados. É uma realidade. Essa vantagem, ela volta para a organização em forma de não comprometimento, não adesão à filosofia da empresa, a produtividade é menor, a relação, ela fica poluída, né? Ela é uma relação tóxica, mas cabe a cada empresa definir a forma como ela quer existir, né? A ética com que ela lida com a relação trabalhista e com a relação com a sua população, com os seus afastados. Eu acho que passa bastante por aí, ok? A gente ainda tem a área de recursos humanos, a área financeira, que também tem aí, se você falar que tem dinheiro na mesa quando se fala em FAP, o CFO da empresa vai falar, o que eu quero para amanhã, como, de que forma, né? Então, a gente sabe que esse trabalho, essa gestão do FAP, é uma gestão de uma janela de 4 anos em que a gente vai tomar conhecimento para depois olhar para trás, olhar para o retrovisor, saber o que aconteceu e acender o farol para olhar para frente e estabelecer onde eu quero chegar. Mas o importante é você saber, e o CFO também saber. O FAP, ele não te traz de imediato um ganho financeiro ou um custo evitado, exceto algumas atividades gerenciais que a gente faz, por exemplo, os afastados da folha de pagamento são os mesmos que estão na Previdência, geralmente não são. Então, esse saneamento na folha de pagamento ou nos afastados de maneira geral, o limbo, o tratamento do limbo, ele já te traz um ganho financeiro, um retorno financeiro bastante importante e de imediato. Mas o importante é eu ter todo um processo de controle, monitoria e um planejamento da onde eu quero chegar, e eu chegando no melhor estágio, eu sustentar aquele ganho obtido. Os custos envolvidos, os orçamentos, então, a subnotificação, por exemplo, que você comentou, você subnotifica, ok, a sinistralidade do seu plano vai para onde? Então, eu tenho outras compensações nessa derivação, não é legal. Planos de ação. Então, eu consigo desenhar, a partir do conhecimento dos meus dados, quais são os planos de ação para corrigir o que aconteceu, quando for possível, principalmente para prevenir e trabalhar com as projeções de onde eu quero estar. É o PDCA sempre, né? A integração das equipes, áreas comprometidas. Não adianta eu cuidar do meu afastado, apoiar o meu afastado, se quando ele retorna para a unidade, ele retorna para o posto de trabalho, a liderança estimula para que ele se reafaste, para que ele retorne, para que ele não tenha vontade de trabalhar, de produzir. Então, a integração das equipes é desde a política, desde os procedimentos uniformizados, voltados sempre para a qualidade e para a relação a menos tóxica possível, tanto trabalhista quanto previdenciária. E os KPIs, ou as metas, de maneira integrada. Então, temos clientes em que a gente trabalha a meta de saúde e segurança em relação a incidentes e acidentes e comparamos com os benefícios acidentários concedidos. Então, nós temos aí algumas experiências muito importantes nessa área de integração das equipes e de cada papel contribuir no máximo para a gente poder obter um resultado importante.
Então, esse é o olhar do negócio em relação aos afastamentos. As melhores práticas, a gente sabe que elas passam pelas pessoas, pelos processos, pelas revisões ou estabelecimento de políticas e pelos ambientes, ergonomia, enfim, um comportamento bastante adequado em relação a si próprio, né? Então, o autocuidado e o cuidado com o colega, o cuidado com o ambiente de trabalho, enfim, essas melhores práticas evitam adoecimentos ou acidentalidades desnecessárias ou que não inesperadas, ok? Eliane, quer comentar um pouquinho da ferramenta? É legal a gente ter uma ferramenta para fazer a monitoria e controle, né, desses insumos que compõem o FAP, aí falando de forma geral, né? Então, a gente ali está sempre olhando ali para o passado, então o FAP sempre olha para o passado, mas e o que está acontecendo agora, né? Que vai impactar em FAPs aí posteriores. Então, a gente tem ali o conhecimento, a gente consegue ali estimar um volume ali de CATs, de acidentes, aí desconsiderando aqui os trajetos que não entram na metodologia atual, entravam, então agora não entram mais, então a gente desconsidera desse painel, mas é importante ali a gente acompanhar, porque tem custos também envolvidos. Então, assim, falando de FAP, né, a gente desconsidera, mas olha os acidentes típicos, olha as doenças ocupacionais, faz essa monitoria mensal, controle mensal, estima metas, KPIs, a gente olha também os nexos aplicados, né? Então, foi aplicado corretamente, foi indevidamente, o que a gente faz, quais são os planos de ação que a gente consegue tomar a partir desse painel. Os B91, os B, né, 94, B93 e casos de óbito, a gente coloca 0 aqui como meta, porque a gente não vai, né, estimar ali uma meta de um evento de morte, né, colocar como meta, mas se acontecer, eu sei para onde meu índice FAP vai, é possível fazer algum tipo de contestação, de argumentação, eu consigo contra-argumentar, o que eu consigo fazer para tentar reduzir, né, os B91, então, eu tenho ali todo o processo, eu sei quem são, aonde estão, o que aconteceu, se é um nexo ali atribuído ao CNAE da empresa, foi realmente de fato a empresa, a pessoa de repente se acidenta no fim de semana, jogando futebol, fazendo algum tipo de esporte, e aí a hora que bate lá no perito, ele acaba atribuindo aí um B91, porque o nexo está relacionado ao CNAE da empresa. Então, o que a empresa faz nesses casos, né? Então, o que a gente pode fazer, né? Não foi acidentário, não foi eu como empresa, né, que ocasionei esse acidente. Então, se eu tenho argumento, se eu tenho uma ferramenta que faz monitoria e gestão, eu já tenho ali uma base, uma argumentação para mim protocolar essa contestação e tirar esse evento ali o quanto antes ali. Então, assim que eu tiver ciência da existência desse benefício, eu já faço a contestação, já faço a impugnação, já acompanho, já fico ali atribuindo previdência, né, me dá o retorno dessa contestação, porque eu preciso tirar, né, esse benefício aí do cálculo do meu FAP, porque, assim, dependendo também, inclusive falando do tempo de afastamento é um fator muito importante ali no índice de custo. Então, se eu tive um benefício, quanto antes eu retornar essa pessoa, melhor é. Quanto mais tempo ela fica, mais custoso fica, e entra lá no índice de custo, né, que tem um fator importante. Fora o benefício, que entra ali nos dois pilares, no índice de frequência e no índice de gravidade, e só esses, assim, simplesmente tive um benefício acidentário, eles vão ter um peso ali dentro da fórmula de 85%. Isso fora o custo, Legal, né? legal. A ferramenta, ela é importante, é numérica. O mais importante de tudo na gestão e no controle são pessoas. A gente está falando de pessoas, pessoas adoecidas, afastadas, acidentadas, e para elas, todo o nosso suporte, todo o nosso apoio e nosso estímulo para recuperação rápida e retorno ao trabalho. Parece bastante árido, porque a gente lida muito com números, né? Então, falamos em números, falamos em cifras, enfim, mas a gente não pode esquecer nunca de que estamos falando de pessoas. Estamos falando de acidente, de adoecimento e de ausências temporárias ao trabalho.
E esse impacto ele é bastante importante tanto para a pessoa que não quer se afastar, que não quer parar de produzir, de trabalhar, né? E para a empresa também que não quer substituir a mão de obra e que precisa do conhecimento, da expertise daquela pessoa para garantir uma produtividade e fazer as suas entregas aos seus clientes. Tássia, conta um pouquinho para a gente aí. Então, como vimos, o planejamento ele é essencial, né? E através do planejamento, a gente pode tentar, a gente projeta o FAP, né? Os próximos FAPs, a gente tem essa condição, como a Marlene falou, olhando para o retrovisor, a gente consegue vislumbrar alguns cenários, né, para o futuro. E qual é a relevância disso? Qual é a importância? Quando a gente tem um FAP gerenciado, a gente consegue reduzir custos, né? Reduzir os afastamentos, né? Então, todo esse gerenciamento, ele proporciona uma redução de afastados, então a gente vai ter uma força de trabalho mais feliz, mais saudável, e além disso, consequentemente, uma redução de custos, né, para a empresa. E qual é a importância desses custos, né? A gente consegue reverter esses valores, né, para utilizar em programas do SESMIT, né? Tem programas de ergonomia, melhoria de equipamentos, de estrutura, programas de qualidade de vida, né? Então, retornar isso para o nosso trabalhador internamente. Dinheiro que está dentro da empresa, né? É importante ressaltar, né? A gente consegue ali utilizar, né? Eu acho que é utilizar de forma, como é que eu posso dizer, não? Menos dolorida, Menos dolorida, né? Do que evitar fazer um surpresa. cheque e mandar para Brasília e não ter qualquer retorno disso. Evitar surpresas Aham. desnecessárias, né? Nesse ponto ali, além de ter essa economia para a gente utilizar dentro de casa, né? Então, resumindo, o fator acidentário de prevenção nos convida, pela sua possibilidade de gestão, de gerenciamento, a conhecer os dados da empresa. Então, eu só sei atuar ou consigo atuar se eu souber onde, como e para quê. Então, conhecer os dados da empresa é fundamental. Analisar todas as decisões da Previdência em relação aos meus afastamentos, aos meus acidentados. Auditar de verdade. Quando o FAP é publicado, nós desconstruímos todo o cálculo do FAP, fazemos uma auditoria com toda a informação que o cliente nos passou, para verificar se de fato o cálculo procedeu ou não, se ele pode ser revisado. E, podendo ser revisado, pedir a revisão, fazer a manifestação, não podemos deixar passar a oportunidade. A monitoria dos casos, todos os nossos afastados, inclusive atestados médicos, a gente precisa monitorar, precisa fazer a leitura. Os atestados, eles são documentos que sinalizam, pela sua multiplicidade de apresentação, que aí vem um benefício previdenciário. E o benefício previdenciário, a gente corre o risco de receber um acidentário. Então, a monitoria dos casos, primeiro, é para saber, essa pessoa ela está sinalizando que ela não está bem, ela está faltando muito, ela precisa de ajuda em qual sentido? Eu preciso dessa mão de obra no meu processo produtivo. Então, a monitoria dos casos de atestados e afastamentos de curta duração, eles são muito importantes. É você cortar uma despesa pela raiz, né? Projetar as melhorias. Então, o que eu consigo fazer para melhorar a minha população internamente? Como foi dito, programas de qualidade de vida, programas de prevenção à acidentalidade e adoecimentos, redução dos riscos existentes ou inerentes a cada processo operacional.
né? Então, o uso de equipamento de proteção individual, o EPI e o EPC, eles são utilizados, eles são entregues, eu faço uma renovação, eu faço um retreinamento das pessoas, elas sabem por que precisam usar, por que não usam, enfim. O trabalho integrado, as áreas envolvidas, contribuindo, o resultado é muito melhor e melhor aproveitado por todos. E a obtenção dos resultados. Então, a gestão, ela passa por esses caminhos, e esses caminhos a gente entende que trazem um ganho importante para as empresas. A gente tem mais alguma pergunta? Tem? Uhum. Mas os dados da acidentalidade não são elaborados pela própria Previdência no momento da perícia? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas sim, os dados da acidentalidade, eles podem ser atribuídos pelo perito, mas eu consigo evitar algumas caracterizações acidentárias, se foi essa a finalidade da pergunta, com uma documentação consistente, uma documentação médica que deixe claro para o perito que não está relacionado ao trabalho. Aquela ausência, aquele adoecimento, aquela incapacidade temporária, ela não está relacionada ao processo de trabalho. Então, o quanto mais detalhado o médico encaminhar um documento para a perícia inicial de concessão do benefício, melhor, mais protegida a empresa está de um benefício acidentário que depois, para recorrer, para contestar, é mais complicado. Por outro lado, se você deixar para que a pessoa coloque para o médico ou como aconteceu aquela incapacidade temporária, aquele acidente, é claro que ele é conhecedor da legislação trabalhista e para ele a vantagem é ter um benefício acidentário, um B91, por conta da garantia do recolhimento do fundo de garantia, por conta da estabilidade quando retornar ao trabalho, uma estabilidade de 12 meses, enfim. E a gente sabe que cada um batalha para o seu direito ou para a sua vantagem, né? Então, sim, é o perito que decide, mas a empresa consegue contribuir e facilitar a decisão da caracterização do benefício.